Bom, gente, vou retomar aqui rapidamente para não continuar os fogos, ou até que não continue esses fogos, né? Ai, meu Deus. Mas, enfim, só retomar a orientação que eu tenho dado nessa aula. Vocês podem estudar partes mais específicas da sociologia de Durkheim na aula que eu gravei ano passado para Cursinho, tá lá no canal do YouTube. A aula chama Principais Temas da Sociologia de Durkheim. Se você tem interesse em estudar o autor um pouco mais, ou se você acha interessante, ou se você acha importante estudá-lo, nessa aula, Principais Temas da Sociologia de Durkheim, eu falo sobre algumas coisas mais específicas sobre o autor, alguns conceitos mais específicos. Bom, e vou retomar agora as regras do método sociológico. O que Durkheim que Durkheim quer compreender, quer fazer então? Ele procura elaborar uma sociologia, uma ciência nova. E toda ciência, como eu estava falando, toda ciência tem um objeto de estudo próprio. Então, o objeto de estudo da geografia é o meio geográfico. Qual que é o objeto de estudo da sociologia? Como uma ciência autônoma, que deve estar vinculada a um estudo sistemático, rigoroso, metodológico. Qual que é o objeto de estudo? O que a sociologia investiga? O que a sociologia estuda? Qual é o objeto da sociologia? A sociedade? Pode ser, mas o Durkheim vai além. Ele fala sobre o fato social. Para ele, a sociologia estuda o fato social. Isso significa que a sociologia tem como objeto de estudo, para o Durkheim, o fato social. Tá? O que é fato social? É uma forma de designar os fenômenos que ocorrem na sociedade, que prevalecem sobre o indivíduo. São fenômenos sociais. Tá? Sociologia, para o Durkheim, tem como objeto de estudo fato social. Tá? A sociologia estuda o fato social. Tá? É o objeto de estudo da sociologia. Porque para ele é muito importante classificar, identificar, delimitar o objeto de estudo da sociologia, porque é uma ciência e toda ciência tem um objeto de estudo, desde as ciências naturais até as ciências sociais, tá? Então, qual é o objeto de estudo da sociologia? Para Durkheim, fato social. Sociologia, para ele, investiga o fato social, tá? E, beleza, eu falei sobre isso. Falei que a sociologia investiga fato social, mas o que é fato social? Fato social tem três características. Para vocês identificar o fato social na sociedade, ele precisa obedecer três características, tá? Possui três características. Veja: exterioridade, generalidade, coercitividade. Então, todo fato social para Durkheim tem essas três características. Agora a gente vai falar sobre elas, cada uma delas. Então, qual que é a grande questão aqui? Para vocês identificarem qualquer fato social na sociedade, obviamente, é fato social, então é na sociedade. Para vocês identificarem qualquer fato social, vocês têm que identificar três características, três fenômenos que o acompanham, a esterilidade, generalidade, coercitividade. O que é exterioridade? Pensem no nome. Exterioridade vem de exterior. É exterior ao indivíduo. Quer dizer, o casamento é um fato social. Por quê? Como assim ele é exterior ao indivíduo? Ele existe antes do indivíduo nascer. Eu vou me casar um dia, vamos supor. Mas, se eu também deixar de casar, ou se eu nem existir para casar, outras pessoas vão casar. Ele existe antes de eu nascer. Quer dizer, é exterior ao indivíduo, né? Acontece na sociedade como um todo, não é algo individual. Não, é algo social, tá? Então é nesse sentido, quer dizer, o suicídio é exterior ao indivíduo também, no sentido de que existe suicídio
mesmo antes da gente nascer, já existia suicídio. Então, é um fenômeno que já existe na sociedade, tá? Já existe na sociedade como um todo. Já existe de fora na sociedade. Quer dizer, pensem nisso. Eu posso me casar, pode ser uma instituição que faça parte de mim, mas é um fato social porque antes mesmo de eu me casar, alguém já está casando, sabe? Então, é exterior ao indivíduo, né? Outras pessoas fazem, antes de você nascer já estava acontecendo. Isso é uma característica exterior ao indivíduo, tá? Então, para ser fato social, deve existir essa característica da exterioridade. Generalidade é a segunda. Quer dizer, não existe uma ordem, né? Mas vou falar aqui que é a segunda. Aparece em todas as partes da sociedade. Pensem em generalizado, né? Generalidade, nesse sentido, geral. Aparece em todas as partes da sociedade e por isso faz parte do todo. É claro que o fenômeno da esterilidade, da generalidade, da coercitividade, eles se vinculam também, tá? Mas a gente tá dividindo aqui, para ficar também mais fácil. Mas eles se vinculam, né? Mas existem essas três características que formam o fato social. Então, o que é a generalidade? Aparece em todas as partes da sociedade. Por isso faz parte do todo. Vamos dar o exemplo de novo no casamento. O casamento tem o aspecto da generalidade? Sim, porque o pobre casa, o rico casa, a periferia, o lado da periferia está casando, o lado do centro está casando, norte casa, sul casa, leste casa, oeste casa. Quer dizer, toda a sociedade casa, né? Então, por isso que é geral, por isso que é generalizado, por isso que é generalidade, tá? Porque isso também é suicídio como um fato social observado por Durkheim. Todas as classes sociais, todas as regiões da sociedade cometem suicídio. Por isso que ele tem esse fenômeno da generalidade. Por último, a coercitividade. A coercitividade é aquele poder do social em agir sobre o indivíduo, em transformar a vida do indivíduo, em orientar a vida do indivíduo. O Durkheim fala, a força mais poderosa da sociedade é o consenso social, é o padrão social, tá? As pessoas não andam pelada na rua as pessoas não andam peladas na rua à toa. Pode ser que você ache muito gostoso ficar de cueca, mas você não vai sair de cueca porque você tem um padrão social a cumprir. Isso tem a ver com o que a gente está falando aqui. E por que coercitividade? Porque é uma força coercitiva, imperativa, que age sobre os indivíduos, tá? O casamento, por exemplo, você pode achar que você está casando porque você quer, mas na verdade o casamento é uma instituição na nossa sociedade muito, muito importante, né? E as pessoas tendem, inclusive, a julgar, principalmente as mulheres, as pessoas tendem, inclusive, a julgar as pessoas que não casam, né? Então, a sociedade, ela forma elementos de coerção para que as pessoas ajam de certa forma, ajam no padrão estabelecido, no padrão imposto. É nesse sentido, tá? Pensa em coerção. O que é coerção? Essa imposição, tá? A sociedade impõe os indivíduos a agir de tal forma. Para Durkheim isso faz muito sentido, tá? Aí você pode pensar assim, mas como que o suicídio é um fato social, né? Porque vocês podem ver melhor uma explicação sobre suicídio como fato social no meu vídeo lá que eu citei para vocês, principais temas da sociologia de Durkheim, que está no YouTube, que está no canal do cursinho, lá eu falo sobre suicídio, né? Que é uma obra do Durkheim, ele estuda o suicídio, e o suicídio para ele, então, é um fato social. Por quê? Porque a sociologia estuda o fato social, né? E para ele, o suicídio é um fato social. Então, a sociologia deve estudar o suicídio. Por quê? Porque o suicídio é exterior ao indivíduo no sentido de que já existia suicídio antes, vai continuar existindo depois que a pessoa morrer, é exterior ao indivíduo. É geral, generalidade, porque acontece em todas as partes da sociedade, desde o rico até o pobre, lá do sul até norte,
E por que coercitividade? Porque existem tendências sociais muito fortes que fazem com que os indivíduos acabem suicidando. É como se fosse uma força imperativa da sociedade mesmo. Então ele vê lá que, por exemplo, protestante, que é uma religião mais de pessoa mais intelectualizada, mais desprendida, protestante é uma religião que se mata mais, é uma religião que se suicida mais, por exemplo. Então acaba sendo uma força imperativa que age sobre os indivíduos, tá? Só estou dando um exemplo. Então, o que é importante a gente gravar aqui? A sociologia tem um objeto de estudo definido para Durkheim, o fato social. A sociologia estuda fato social. E o que é fato social? O casamento, o suicídio, são fatos sociais, por exemplo. É... Mas qualquer coisa que venha da sociedade, obviamente, é um fenômeno social e que obedeça essas três características. É exterior ao indivíduo, aparece em todas as partes da sociedade, é geral e é como se fosse uma força imperativa social que age sobre os indivíduos, tá? Por exemplo, o casamento. Existe em termos psicológicos até, né, simbólicos, existe toda uma, mas estou falando aqui mais em termos sociais mesmo. Eu queria falar em termos simbólicos até. Casamento é uma instituição que, se a pessoa não casar, ela acha que ela fracassou na vida, por exemplo. Então, é uma força imperativa que age sobre os indivíduos, né? Não só materialmente, mas também simbolicamente. É nesse sentido que eu estou falando. Também está no plano ali do simbolismo da coisa, né? Mas pensem nisso, né? O fato social, ele deve ser exterior ao indivíduo, aparece em todas as partes, é geral, e é como se fosse uma força imperativa, coercitiva, que age sobre o indivíduo. Pensem no exemplo do casamento, tá? A pessoa casa porque quer, pode até ser, mas existe um padrão a ser seguido. Se ela não casar, ela é uma pessoa ruim, ela não é de Deus, ela é aquilo, ela é isso. Então, quer dizer, existe aí uma força social que age sobre os indivíduos, né? Que coage os indivíduos a casar, que faz com que os indivíduos casem. É nesse sentido, tá bom? Qualquer dúvida, podem me chamar. Espero que tenham gostado da aula e que tenham compreendido. Abraço.